Glória a Deus. Boa noite a todos, irmãos. Na paz do Senhor, amigos. Quero deixar para meditação dos meus irmãos o texto desta noite. Não esqueçam de compartilhar. Compartilha. Sempre há alguém que necessita de uma mensagem. A palavra de Deus falará aos corações de uma forma maravilhosa. Compartilha no WhatsApp, marque pessoas no Facebook, visualizem o vídeo, curtem, comentem e se inscrevam no meu canal no YouTube. A mensagem desta noite é livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu, capítulo de número 8, versículo 8 diz assim: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também sou um homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E na mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 8, aonde faz menção acerca do centurião de Cafarnaum, nos traz uma lição ou algumas lições extremamente importantes, a qual podemos destacar quando a Bíblia diz que o servo, o criado do centurião estava doente, estava paralítico e violentamente atormentado. Jesus adentra em Cafarnaum e lá está um centurião, um homem de autoridade que tinha o domínio, o controle, haviam soldados às suas ordens, ele era líder de 100, era um homem extremamente importante e que sabia, na verdade, lidar com a questão da autoridade. E de repente, o seu criado, como diz o texto de Mateus, está paralítico e violentamente atormentado. Quando fazemos um paralelismo, analisando em paralelo o texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 7, que faz menção à mesma passagem, diz que ele estava doente e moribundo, ou seja, à beira da morte. Então a doença que ele tinha era ser paralítico. E como Mateus diz que ele estava paralítico, é o que Lucas descreve que ele estava doente. A doença era a paralisia. E Mateus diz que ele estava violentamente atormentado. Lucas diz que ele estava moribundo, ou seja, à beira da morte. O que estava atormentando o homem, o servo, o criado do centurião, era esta doença que estava, consequentemente, o levando à morte, estava atormentando. Mas esta lição do texto, essa história nos deixa algumas lições de vida, de fé, de humildade, de compreensão, de companheirismo, de sujeição. Glória a Deus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui no texto
é que mesmo com a fama, com o poderio, a autoridade, o poder, que eu digo em questão da posição que este homem exercia, ele tinha humildade, ele se preocupava com os seus criados. Irmãos, isto é uma lição de vida para nós, porque quantas pessoas, na verdade, precisariam aprender com este centurião de Cafarnaum, que é uma grande diferença, na verdade, em ter o poder e a autoridade. Ele tinha autoridade, no entanto, era uma posição elevada, e nem por isso ele deixou esta posição, o destaque que ele tinha, a autoridade que ele tinha, subir ao seu coração ao ponto de desprezar os seus servos, os seus criados. Muito pelo contrário, ele se importou ao ver o seu criado ali enfermo, doente, sendo atormentado. Quantas pessoas hoje têm autoridade, estão em destaque, seja em qualquer posição, em qualquer área da vida, e acham que são melhor do que as outras pessoas, querem até mesmo rebaixar, humilhar, desprezar quem são os seus servos. Este homem nos traz uma lição de respeito à humanidade, de respeito ao próximo, de respeito a quem está embaixo, a quem lhe está servindo. Este homem se importava de quem estava servindo, ele tratava bem o seu criado. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas precisam aprender? Jesus nos deu exemplo muito claro dentro da sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quando nos traz a menção deste texto, que este homem não se importou com a sua posição, mas ele se preocupa com quem está lá embaixo. Glória a Deus. E quando o texto de Mateus diz que quando Jesus estava em Cafarnaum, ele se apresenta diante do mestre e diz: o meu criado está violentamente atormentado e paralítico. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Quando analisamos o texto de Lucas, ele traz alguns detalhes importantes para analisarmos. Qual é, irmãos? O detalhe do Evangelho de Lucas é que não era o centurião que tinha se dirigido a Jesus, mas anciãos, homens que estavam também sujeitos à sua ordem. Não há nenhuma contradição quando analisamos o texto. É que Mateus abrevia o contexto e faz a identificação de que os representantes que Lucas descreve como anciãos eram, na verdade, embaixadores do centurião. Os anciãos ali representavam a própria pessoa do centurião. Então aí fica claro, fica fácil de entender. Este homem manda pessoas a representar, a buscar o auxílio, a buscar ajuda em Jesus. E quando nós olhamos que estes homens, representando ali o centurião, pede ajuda, e Jesus disse que iria à sua casa, ele daria saúde. Irmãos, eu vejo aqui algo muito importante. Quando este homem percebe que ele tinha autoridade ao enviar os anciãos a buscar ajuda, ele percebe que já não tinha mais condições de curar o seu criado. Ele sabia distinguir a diferença em poder e autoridade. Ele tinha autoridade, mas não tinha o poder de curar. Ele reconheceu que Jesus tinha autoridade e tinha o poder. Jesus poderia curar a enfermidade do seu criado. Logo o texto vai dizer que quando Jesus está indo ao encontro, Lucas traz uma descrição minuciosa que o centurião envia homens a dizer:
não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu também sou um homem de autoridade. Pois eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a este vem, ele vem. Eu digo ao meu criado faze isto, ele faz. Ele sabia relacionar, ele sabia muito bem diferenciar a palavra de quem tinha autoridade, a quem era direcionada, e os seus subordinados tinham que acatar esta ordem. Ele sabia muito bem o peso de uma palavra de um homem que tinha autoridade. Glória a Deus. Irmãos, e isto move o coração de Jesus de tal forma que quando ele recebe esta palavra dita do centurião acerca da fé, a convicção de que o homem deveria ser subordinado a estas ordens, a esta palavra, ele acreditava piamente que se Jesus dissesse uma palavra, o seu criado seria curado. Olha que referência nós temos para aplicarmos na nossa vida. Olha que parâmetro glorioso nos traz a Bíblia. Até então não tínhamos nenhuma referência e Jesus nos mostra a posição, a postura, a atitude, as palavras deste homem, deste centurião, como referência a todos, inclusive aos israelitas. Ele diz: nem mesmo em Israel vi tanta fé. O versículo de número 10 diz que Jesus se maravilhou. Ouvindo isto, disse aos que seguiram. A atitude do centurião maravilhou Jesus, porque o centurião demonstra uma convicção plena na pessoa de Cristo, que se o mestre dissesse uma palavra, o seu criado seria curado. A maior manifestação de fé até aquele momento é expressa pelo centurião. Jesus disse: nem mesmo em Israel vi tanta fé. Jesus agora faz um apontamento de um modelo, de um padrão, de um parâmetro de que as pessoas talvez deveriam seguir. Ele não havia visto tanta fé. Isto surpreende, isto admira o mestre com aquela atitude. Glória a Deus. Irmãos, a fé, como diz o texto em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia! Aquele homem tinha certeza, mesmo não vendo, mesmo não tendo, na verdade, a resposta, ou vendo talvez o seu criado num estado deplorável, a sua situação piorando, porque a Bíblia diz que ele estava sendo atormentado, mas ele confia firmemente de que uma palavra do mestre era capaz de o curar, e ele diz: diga somente uma palavra e o meu criado será curado. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite você possa ser impactado por esta palavra e entender, meu irmão, que uma palavra do nosso mestre, do nosso Jesus, pode mudar a tua vida, pode mudar a tua situação, pode mudar a tua história. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar se queixando. Talvez nós olhamos para aquilo que está diante dos nossos olhos, a nossa situação, a nossa condição, mas nós não deixamos, na verdade, de contemplar e de se alegrar e de ser impactado pela palavra de Deus, porque ela, na verdade, pode, a palavra do nosso mestre pode mudar a nossa vida. E se Deus disser uma palavra ao teu favor, tudo pode mudar ao teu respeito, meu irmão. A última palavra ela é do mestre. E se também ela for a primeira, não há quem possa revogar. Glória a Deus, ele tem o poder absoluto, pleno, sobre todas as coisas, sobre toda e quaisquer situações, porque ele é Deus. Ele tinha o controle da vida deste Cafarnaum, só que o centurião de Cafarnaum, ele admirou Jesus por uma atitude maravilhosa, por uma atitude inesperada talvez, diante de todos, principalmente dos que foram ser os mensageiros do centurião.
Quando diz assim, uma palavra, o meu criado vai ser curado. Direciona, meu mestre, uma palavra. Direciona. Aquele homem estava convicto de que ele sabia o que era autoridade. E Jesus não somente tinha autoridade, como tinha o poder. Jesus tem autoridade, tem poder, meu irmão, para trazer uma palavra de mudança na tua vida, seja em qualquer ou em quaisquer áreas forem da tua vida, seja espiritual. Talvez você está preso, talvez você está paralítico espiritualmente, talvez você está sendo atormentado espiritualmente. Talvez há uma doença espiritual, como diz Lucas, que estava deixando aquele homem moribundo à beira da morte. Talvez algo está te deixando à beira da morte. Talvez isto esteja afetando de tal forma. Mas o nosso Deus é poderoso que uma palavra dele pode mudar o quadro, pode mudar o cenário, pode mudar a tua situação e te trazer saúde, restaurar a tua vida. Talvez este problema seja físico. E quem diga, aquele homem já tinha recorrido aos médicos, mas uma palavra do mestre era capaz de mudar toda a situação. Uma palavra de Jesus pode mudar, como diz a Bíblia, que quando Jesus se admira, ele diz, seja conforme a tua fé. E diz a Bíblia que no mesmo instante, o versículo que eu li, versículo 13, vai como creste te seja feito. Na mesma hora o seu criado foi curado. Se você crê, se você acredita nestas palavras, uma palavra pode mudar, pode te curar. Uma palavra pode mudar a tua situação. Talvez a tua circunstância, talvez os problemas que você tem enfrentado seja difícil, até mesmo impossível para a medicina. Talvez você não sabe nem o que fazer. Só que se você acreditar nele, se você depositar a tua fé nele, o milagre acontece. Algo maravilhoso. Também fica registrado, irmãos, que a Bíblia não faz menção, não dá nenhuma evidência do nome deste homem. Diz apenas o centurião de Cafarnaum. O porquê que a Bíblia não faz menção? Talvez porque a pessoa mais importante a ser evidenciada não era o centurião de Cafarnaum, e sim Jesus, porque Jesus cura. Jesus que liberou a palavra. Assim como João Batista, quando diz o necessário é que ele cresça e que eu diminua. Então o fato de não evidenciar a vida, o nome deste homem, é somente para mostrar o quão maravilhoso foi depositar a fé na palavra do Mestre. Eu tenho a certeza, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que se você crê, tudo é possível ao que crê. Deus pode te visitar nesta hora, enquanto você ouvir esta palavra. Porque a Bíblia diz que quando aquele homem teve uma atitude de fé, depositou a confiança em Jesus, dizer que somente uma palavra seria capaz o suficiente. Diz o texto que naquela mesma hora o seu criado foi curado. Receba nesta hora o que você precisa, a mudança, a libertação, a transformação, a salvação na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, na mesma hora, seja impactado pela palavra de Deus. Seja impactado pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja tocado pela palavra. Uma palavra muda a tua vida, meu irmão, nesta noite. Uma palavra do Mestre muda a tua situação. Creia e toma posse em nome de Jesus. Deus, abençoa o teu povo, os teus filhos, a quem ouve esta mensagem, meu Deus, e aos que hão de compartilhar, que esta palavra, que não é do homem, é tua, Senhor, surto efeito na vida dos que necessitarem, pois uma palavra tua é capaz de mudar, de libertar e transformar, para a honra e a glória do teu nome. Que curas sejam manifestas,
Meu Deus, que enfermidades sejam expelidas para a glória do teu nome, que haja transformação, pois a tua palavra é capaz de operar o milagre em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe para a glória de Deus com mais alguém, em nome de Jesus.